O hábito de uso de fones de ouvido pelos adolescentes podem prejudicar a saúde auditiva a longo prazo. A conclusão é de um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo. O acessório faz parte da rotina dos adolescentes. Para ligação, para ouvir minhas músicas, conversar com meus amigos. Para jogar, para ouvir a minha música, o YouTube também. Várias coisas. Nas famílias, o fone de ouvido causa uma briga que só muda de endereço. Tem vezes que precisa até dar uma brigadinha para tirar o fone do ouvido e fazer alguma coisa, né? Com fone de ouvido, não escuta o que você fala. Eu até falo para ele, abaixa esse volume, menino, senão acabar ficando dando algum problema no ouvido. Metade dos adolescentes usam fone de ouvido em volumes perigosos para a saúde auditiva. Um estudo da Unifesp avaliou mais de 200 estudantes de escola pública de São Paulo entre 10 e 17 anos de idade. O uso de celular em volume aumentado foi identificado em 28% das meninas e em 35% dos meninos. As meninas usavam por mais tempo os fones de ouvido, mas os meninos usavam em volume mais alto. E a opção do estudo aí era usar o fone de ouvido de inserção, esses que a gente coloca dentro do meato do ouvido, que tendem a ser mais prejudiciais. Até 10% dos indivíduos que usam fone de ouvido estão em risco de desenvolver perda auditiva permanente depois de 5 anos ou mais, caso sejam expostos durante 1 hora por dia, 7 horas por semana, em níveis de som superiores a 89 decibéis. O ideal é você usar 60% do volume do seu fone de ouvido por 60 minutos a cada dia. Então, 1 hora de exposição diária. Se você esticar o seu braço e a pessoa que você está na ponta do seu braço, você ouvir o que esse indivíduo está ouvindo no fone de ouvido, ele vai ter uma perda auditiva instalada em 5 anos. Além do volume, os fones escondem outro perigo invisível. Após 1 hora com o aparelho, o número de bactérias na região aumenta 700 vezes e pode causar uma infecção. Durante um período longo, justamente por causa do uso do fone, eu ouvia tudo muito abafado. Então, juntava, era muito fácil eu ter inflamação de ouvido e era muito fácil, e eu ficava com a audição sempre abafada. O estudo indica qual tipo de fone é mais seguro para a saúde auditiva. O ideal é abrir mão dos intra-auriculares, que colocamos dentro do ouvido, e apostar nos fones sobre a orelha. Alguns modelos mais modernos oferecem a opção de cancelamento ativo de ruído, que monitora os barulhos do ambiente e cria uma espécie de proteção ao nosso sistema auditivo. Esses cuidados tomados ainda na infância proporcionam qualidade de vida no futuro. A perda auditiva leva anos para acontecer e geralmente só é notada na vida adulta. O mais importante é que os pais eduquem os filhos e mostrem que a audição é um bem precioso. E se ocorrer uma perda auditiva, é irreparável, é irreversível. Então, o que a gente precisa fazer para evitar isso? Os pais precisam limitar mesmo o uso de fone,